William, você começou numa empresa multinacional, né? Você começou como office boy, só foi crescendo, crescendo, crescendo. Eu comecei um cargo acima do boy e fui galgando meu espaço. E aí terminei num cargo de liderança. Mas a principal carreira mesmo, a paixão, estava na área comercial. E Pois é, porque você ficava prestando atenção no setor de vendas, né? Assim, nas fraquezas, nas virtudes da turma toda. Por quê? Olha, vender é inspiração. Né? Vender, quando você começa a entender de passar confiança para o outro, para ele tomar uma decisão, aí você pode perceber que você está vendendo. Nós, brasileiros, já temos um DNA bem voltado para a venda. Né? A gente consegue fazer coisas nesse país maravilhosas. E venda no passado, a gente era só uma arte. Hoje, além de arte, é ciência. Né? Então, quanto mais buscar informação, você colocou que depende da sorte. Né? Tem um jogador de golfe norte-americano, ele era um rapaz que todo mundo, ele vivia na periferia, aí falaram para ele, mas você conseguiu tudo na sua vida, ele é um dos homens mais bem pagos em termos de patrocinador, perguntaram para ele, você é muito sortudo, né? Ele falou, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Ou seja, vender também depende de muito treinamento, quanto mais você treina, melhor você fica. Então, é tomar muito não, sim, entendeu? É encarar cliente que exige muito, quer dizer, e eu tomei gosto por isso. E a partir daí eu passei a levar para as empresas, eu faço várias palestras ao longo do mês, e dentro das empresas, entendendo as dificuldades que eles têm, para poder somar aí um pouquinho dessa experiência que eu estou trazendo. Depois nós queremos saber quais são essas dificuldades, mas você falou assim, tomar muito não, e cliente difícil. Como é que faz? Isso é bom, um cliente difícil? Aquele cliente que você tenta vender para ele 1 ano, 2 anos, e às vezes não consegue. A gente tem que tentar, não pode desistir nunca. Jamais. É persistência e paciência. E principalmente, hoje em dia é o seguinte, quem conhecer mais o William, quem conhecer mais a Roberta, os hábitos da Roberta, entender mais de cliente, vai vender mais para ele. Às vezes, as pessoas, os vendedores, às vezes, têm uma certa acomodação no cliente que já está comprando. Esse cliente que está sempre comprando da empresa, ele fala muito para ele. Então, a gente estava falando de classe C aqui. É uma classe que hoje emergiu 86 milhões de pessoas, quer dizer... Que estão comprando muito. E nós estamos vivendo um momento da economia que está exigindo que as equipes de venda, que os vendedores, seja ele de uma empresa ou seja ele autônomo, que ele pesquise muito sobre o cliente, que ele entenda cada vez mais do cliente dele. E aí ele entendendo cada vez mais, ele vende mais para ele. E como é que ele pesquisa sobre o cliente? No dia a dia, como eu falei dos nãos, né? Digamos que eu tomei hoje, digamos que eu visitei 3 clientes e tomei 2 nãos. É olhar para trás e entender em que momento, em que fase da venda, possivelmente eu vacilei. Né? Se eu fosse dividir uma venda para você aqui, por exemplo, se eu for te vender um notebook, por exemplo, essa venda eu divido ela em 6 etapas. A primeira é crucial para o restante, que é a pré-venda. A venda começa antes de eu sair de casa, quer dizer, o bom planejamento, entender muito do meu produto. É horrível quando você faz 3, 4 perguntas sobre um produto e o vendedor não sabe explicar sobre o produto, quer dizer, isso peca. A segunda etapa é a abordagem, a apresentação pessoal, quer dizer, a apresentação pessoal conta muito, um bom sorriso no rosto, um bom humor, acima de tudo, clima, né, proporcionado para o cliente. Depois eu venci a abordagem, eu vou para a sondagem, aí é a hora de ficar caladinho e te ouvir. Quer dizer, eu ouvindo, tem gente que fala, eu tenho uma dificuldade de entender o que o cliente quer, fica quietinho que ele vai te falar. Até mudou isso, né? Porque antigamente o vendedor falava demais. Sim. Hoje a questão daquele vendedor que ouve mais do que fala. Isso. Tem gente que... Quer dizer, ouvir e escutar são coisas diferentes. Né? Quer dizer, quando eu escutei, eu estou percebendo o seguinte, quais são as necessidades dela? Na próxima etapa, na sondagem, eu descobri a solução que eu tenho para você. Aí eu negocio e parto para o fechamento. Você só compra quando você está confiante. Ninguém aqui toma uma decisão de compra se não está confiante. Né? Quer dizer... Quem toma essa decisão, possivelmente do outro lado tem um tirador de pedidos e não um vendedor. O vendedor é aquele que ele não vende um cosmético, ele vende sonho. Ele não vende uma viagem, ele vende uma coisa maravilhosa, entendeu? Vende valor, Vende né? valor. E essas coisas a gente não empacota, assim. É o intangível da venda. Né? É o intangível da venda. Por isso que exige estudo, exige treinamento, exige entender a carteira de clientes. Os clientes falam muito para nós dos hábitos deles. Eu costumo brincar o seguinte, a minha avó comprava de uma forma, a minha mãe comprou de outra, eu compro de uma outra forma. O problema é que tem gente vendendo como vendia para minha avó. Que vai lá, por exemplo, no armazém da esquina, anota no caderninho, né? Quem vendia, por exemplo, bebida, hoje se você um vendedor de bebida de uma grande indústria, ele não chega no bar e fala só, olha, quanto você vai querer comprar hoje? Ele não fala isso. Esse é um tirador de bebida, ele fala, deixa eu ir lá no estoque para ver.
Então, a mudança de hábito do consumidor exige um novo vendedor, uma nova postura de vendas, né? Então, exigem hábitos que antes a gente não tinha prestava tanta atenção, que é estudar mesmo sobre as características dos clientes. Pois é, você falou aí que para vender é fundamental a experiência, né? E quem está começando agora, quer ser vendedor, tem vontade, o que é? Estudar primeiro? Quais são as dicas? Primeiro, desenvolver a capacidade de entender do valor que você mencionou aí. Produtos... exemplo prático. Vou dar um exemplo prático. Por exemplo, o produto, a minha mãe vai comprar um vestido. Se ela experimentou o vestido, pareceu que ela está mais magra, se é valor para ela estar magra, ela fala, legal, vou comprar. Entender do cliente significa o seguinte, se eu estou começando a vender, quanto mais vendas eu fizer, quanto mais tentativas eu fizer, planejadas, menos ansioso eu vou ficar. Porque às vezes você está tão ansioso, com medo de errar, porque você não planejou. Quanto mais planejamento, menos ansiedade. Então, para quem está começando, planeja bastante. Planeja muito. Depois eu quero esmiuçar essa questão, como é que a gente pode, na prática, planejar. Tá.